Vamos lá, vamos começar pra gente ganhar tempo aqui, porque é uma rosa bem detalhada. E para começar, a gente já pode ir abrindo todos os tons de vermelho, porque a gente vai usar todos junto. Tô abrindo aqui as minhas tintas, todos os tons de vermelho e o preto. Deixa eu só explicar aqui com relação aos tons de vermelho. O vermelho tomate. O vermelho tomate é o vermelho intermediário, é o vermelho base da nossa rosa. A cor púrpura é a cor que a gente vai sombrear, fazer as sombras mais leves da divisão das pétalas. O tom de vinho, o vinho, ele é para dar uma escurecida a mais em alguns pontos da divisão das nossas pétalas. Ele vai fazer um sombreado mais escuro, como se ele tivesse assim, uma pétala estivesse um pouco mais afastada da outra. O preto a gente vai usar para fazer a profundidade, quando a gente já tem uma divisão maior entre as pétalas. O vermelho vivo a gente vai usar para poder iluminar junto com o branco. Então, para a gente começar essa rosa, a gente começa preenchendo, igual a de ontem, pétala por pétala, e a gente vai construindo até chegar em cima. Então, o primeiro passo é fazer com a pétala que está por baixo. Deixa eu abrir aqui minha rosa de referência. A primeira pétala que eu vou pintar é essa daqui, que é a pétala que está por baixo de todas as outras. Dá uma olhadinha aqui. Por favor. Aí você vai olhando os comentários aqui pra mim. Então, a gente vai começar preenchendo a pétala que tá por baixo. A gente vai preencher toda ela com vermelho tomate. Pode preencher bem a pétala, que quando a gente entrar com as outras cores, a gente vai conseguir mesclar bem e não vai ficar marcado. Essa pétala é uma que está por baixo de toda a rosa, então ela vai ser uma pétala mais escura. Aí agora a gente vai entrar com púrpura para poder sombrear e dividir essa pétala. Eu vou aqui no cantinho.
toda a lateral aqui, onde que ela faz divisão com a pétala de cima e a pétala de baixo. E vou sombrear aqui com púrpura. Depois de ter sombreado com púrpura, eu vou entrar com um pouquinho do vinho aqui do cantinho e vou puxando para cima. Mesclar bem para não ficar marcado em torno das outras pétalas. Agora eu vou fazer aquela dobrinha, igual a gente fez na pétala de ontem, que a gente vem na pontinha e vai puxando para dentro a tinta. Eu vou fazer isso com púrpura e depois eu faço com um pouquinho do vinho. Sempre vai ser esse processo: vermelho tomate, púrpura e vinho. Agora ali, onde que eu fiz a dobrinha, eu venho com púrpura e faço a dobrinha novamente, marcando ela mais com a cor vinho. Dou uma escurecida aqui nessa pontinha também. E aqui no cantinho. Agora a gente vai pular para a próxima pétala, que é essa pétala que tá aqui. A gente vai preencher ela novamente com vermelho tomate, vai preencher ela todinha com vermelho tomate e depois a gente vem sombreando. Eu enviei todos os riscos nos grupos do WhatsApp. Também tem no grupo do Facebook, que eu enviei as fotos com os riscos. Pode colocar bastante tinta e vir preenchendo essa outra pétala todinha. Por que a gente vem preenchendo pétala por pétala? Porque a tinta ela seca com muita facilidade, dependendo do tempo que tiver, de como tiver o tempo. Essa tinta vai secar com muita facilidade. Quem não tem o costume de usar o clareador no fundo da pintura, acaba tendo dificuldade de mesclar as cores. Então é melhor vir fazendo pétala por pétala, enquanto a tinta ainda está molhada, para a gente ter um resultado melhor.
A gente tem o grupo do Facebook, né? Que é aquele grupo privado que o pessoal tem que pedir para entrar. A gente tem o grupo do Telegram também. E o do WhatsApp, ele vai ficar lá, mas só vou postar as coisas nele quando tiver alguma aula, assim, igual essa semana que teve o desafio. Pronto, preenchi toda a minha pétala, a tinta tá molhada ainda, tá bem molhadinha ainda. Agora eu vou sombrear de novo. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui fazer um biquinho aqui, que faltou. Agora a gente vai começar a sombrear de novo. Púrpura. Eu vou vir nos cantinhos. Coloco a tinta e venho mesclando bem. Venho fazendo as dobrinhas aqui também, em alguns pontos. Eu tô seguindo aqui, gente, a foto mesmo da rosa para poder fazer a pintura aqui com vocês. Então, de acordo com o que eu tô vendo aqui, que tem um pontinho de sombra, um pontinho de luz, eu venho falando aqui com vocês para vocês conseguirem acompanhar. Esse tom mais escuro que eu jogo aqui nessa viradinha da folha é para poder dar a impressão de que ela tá para baixo, ela tá virando. E sempre que a gente fizer isso, a gente tem que fazer o movimento do pincel para dar a impressão de que a folhinha tá virando mesmo, né? Só vir aqui e rabiscar aqui um pouquinho de tinta que não vai dar certo. A gente tem que fazer o movimento do pincel jogando essa tinta para dentro e arredondando. Agora, onde que a gente fez passou o púrpura, a gente vem com a cor vinho para poder escurecer mais essa sombra. Aqui nessa folha aqui de baixo, nessa parte aqui, ela tem uma sombra bem mais forte e tem uma profundidade aqui, nesse ponto e aqui. Então, nesses dois pontos, eu vou escurecer com um pouquinho de preto. Eu vou manter aqui a cor vinho e depois eu venho com preto fazendo a profundidade. Agora eu vou voltar por aonde que eu fiz com púrpura, eu volto com um pouquinho de vinho para poder escurecer mais essas voltinhas.
Sempre mesclando bem para não ficar marcado. Agora eu vou entrar com um pouquinho de preto para dar profundidade ali daqueles cantinhos que eu falei. Que é aqui. Eu boto um pouquinho de preto. Quem tiver o berinjela pode usar o berinjela também. Aqui eu tô usando o preto porque eu não costumo usar o berinjela. Feito isso, a gente vai pular para a pétala que está do lado. O vermelho vivo, a gente vem com ele mais para o final, para poder iluminar. Então, eu já vou construindo as outras pétalas no mesmo processo. Preenchendo o fundo com vermelho tomate. O nome do grupo tá Desafio 3 Dias Rosas. O Instagram é Arte Marias Atelier. Pronto, preenchi. A pétala eu faço uma por vez, porque ela nessa rosa, elas são vários tons de vermelho. Então, se eu fizer todo o fundo dela de vermelho e depois eu vim com as outras cores, seca com muita facilidade, eu não consigo ter um resultado bom na hora que eu vou fazer o sombreado, eu não consigo mesclar bem, porque eu não uso o clareador no fundo da minha pintura. Quando a gente usa o clareador no fundo, antes de começar a pintar, ela demora mais tempo para secar, então dá para fazer com mais rapidez, né? Mas como aqui eu não uso o clareador, eu gosto de usar a tinta mesmo, então eu vou fazendo pétala por pétala para conseguir manter a tinta molhadinha ainda. Agora a gente vai sombrear essa outra pétala que eu acabei de pintar aqui com o vermelho tomate.
ela tem uma sombra aqui por baixo. Eu venho com o púrpura, escureço. Tem uma sombra aqui por baixo da outra pétala aqui, que tá por cima. Aí sempre o vermelho tomate, aí depois o púrpura, depois o vinho. E quando for dar profundidade, a gente usa o preto ou berinjela. Agora eu vou entrar com o vinho. Ela tem uma profundidade aqui, então vou usar um pouquinho do preto para fazer essa profundidade aqui, nessa parte. Vou fazer as minhas dobrinhas. Eu venho com púrpura aqui, nessa pontinha. Jogo aqui pra cima. Eu vou mudando o risco. As rosas que eu faço, eu procuro uma foto de uma rosa bonita na internet, tiro o risco em cima dela e vou tentando trabalhar as sombras de acordo com o tom que eu escolher da rosa. Eu vou dar uma dobrinha aqui. Agora eu venho escurecendo. Onde que eu passei o púrpura, eu escureço com a cor vinho. Feito isso, agora a gente vai passar para outra pétala. Agora a gente volta com vermelho tomate. Tanto vermelho que eu tô até me perdendo aqui. Agora eu vou fazer essa pétala aqui lateral. Vermelho tomate novamente. A maioria das rosas vermelhas, mesmo se mudar o formato dela, a foto, o risco, a maioria das vezes é a mesma sequência de cores.
eu pinto, quando eu comecei a pintar eu tinha 12 anos. Foi onde eu fiz as minhas primeiras aulas. Depois dos meus 12 anos, eu devo ter pintado aí algumas vezes, não pintava direto, até os 15 anos, mais ou menos. E dos 15 anos, quando a gente tem a oportunidade de estagiar, trabalhar em outras áreas, eu acabei escolhendo trabalhar sem ser com pintura. E eu retornei com a pintura em tecido em janeiro desse ano. Voltei, comecei assim, ainda estava, já tinha ficado um pouquinho sem prática, aí comecei a fazer bastante pintura, fui melhorando o que eu achava que eu podia melhorar, fui tentando aí fazer as rosas realistas. E aí eu decidi fazer esse desafio. Essas dobrinhas que eu faço nas pétalas, elas são necessárias? Dependendo da pintura que a gente vai fazer, sim. No caso dessa realista, para eu chegar assim o mais próximo do que eu quero, eu preciso fazer essa dobrinha para poder ter um resultado melhor. Mas isso daí a gente vai praticando, é com o tempo. Às vezes você não vai conseguir fazer hoje, mas não deixe de tentar. Antes de fazer essa aula aqui com vocês, eu já tinha feito mais de 3 vezes essa rosa. E eu fui tentando melhorar. Cada vez que eu fui fazendo, eu fui tentando melhorar algo nela. Essa pétala aqui de cima, ela não tem tanta sombra, tanta profundidade. Então eu vou usar o púrpura aqui pra cima. Ela não é muito marcada com o vinho, então vou usar o púrpura, mais o púrpura aqui. Vou vir bem de levinho com a cor vinho aqui nessa parte de baixo, que é a parte onde que tem um pouco mais de profundidade. Vou vir só marcar um pouquinho aqui pra cima, com o pincel que tava sujo do que eu fiz a parte de baixo. Pode usar o Aquarela Silk no lugar do diluente, sim. O tecido que eu uso é o 100% algodão, pano de copa. Agora a gente vai dar uma leve pincelada de preto aqui para dar profundidade. Aqui nesse cantinho, bem pouquinho. Volta dessa pétala aqui. Vou só manchar um pouquinho com o meu pincel que já estava sujo. Fazer uma sombrinha. E vou fazer as minhas dobrinhas aqui de novo. Púrpura, faço a minha voltinha. Venho com o vinho e dou uma escurecida aqui, onde que eu coloquei o púrpura.
Quando fizer o amarelo, pode usar o terra queimada e o sépia para dar profundidade, pode sim. Agora eu vou fazer essa que tá do outro lado, mesmo processo. Vermelho tomate. O pincel, esse amarelo, ele vem com as cerdas longas e fica muito mole para poder fazer a pintura. Então eu lixo ele e corto um pouquinho para poder deixar ele mais durinho para trabalhar. Porque quando a gente vai fazer cantinho, acaba, se a gente usar o pincel como a gente compra, ele acaba espalhando a tinta para fora do desenho, não fica legal. Então eu gosto do amarelo, eu gosto de lixar ele. As aulas elas vão ficar salvas por tempo indeterminado. Eu não tenho intenção de tirar elas do ar, não. É um conteúdo que eu quero deixar para ajudar mesmo. Eu fiz bem detalhado. Então, quem quiser assistir outras vezes, pode assistir, fazer o passo a passo, devagar. Agora a gente vai fazer o sombreado desse outro lado. Também não é um sombreado muito forte, mas a gente vem aqui com o púrpura, fazendo a divisão das pétalas, né, de uma pétala para outra. Espalha bem. As aulas das próximas lives, que vão ser durante... Toda semana vai ter, toda segunda-feira. Aí eu vou fazendo diferenciado, umas vezes fruta, flores. Sempre vou estar fazendo diferentes, né? Intercalando entre frutas, flores. Vou vir em torno dessa pétalazinha aqui, também vou fazer uma sombra. Eu até entrei demais ali, não tem problema, depois eu conserto. Aqui tem uma sombra, que é a sombra dessa pétala que tá aqui por cima. Então eu venho com púrpura primeiro, depois com a cor vinho. Vou fazer essa voltinha aqui, que é a voltinha
referente à sombra aqui de cima. Agora eu vou vir com um pinguinho de preto só para dar uma escurecida a mais nessa sombra. Profundidade, agora eu vou pular para a parte das voltinhas. Aqui em cima eu faço uma voltinha. Vou fazer outra voltinha aqui. Aqui do lado. Agora vem com vinho e escureça um pouquinho essas voltinhas que eu fiz. Agora eu vou fazer essa pétala aqui, começar a construir aqui essa parte do meio. Aí eu vou com essa pétala de cima e depois eu venho descendo. Por que eu quis fazer ensinar essa rosa aqui pra vocês nesse último dia? Nas primeiras aulas, a gente veio aprendendo um pouquinho como construir, né, a rosa, a divisão de pétalas, sombreado. E às vezes a gente olha uma rosa dessa, a gente acha que é impossível de fazer, né? Meu Deus do céu, não vou conseguir fazer. E é o mesmo processo. A diferença é que mudou o risco, a forma do risco, e a gente adicionou a profundidade, né? Mas o processo basicamente é o mesmo. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Fazer uma pintura dessa. É muito bom a gente ver o passo a passo, como que faz, que a gente vai começando a ter mais noção quando a gente fizer a pintura. Agora a gente vai sombrear ela. Essa daqui também não é um sombreado muito escuro, então eu vou usar só o púrpura. Para marcar aqui a divisão dela.
essa também vai ficar gravada e essa daqui também vai pro YouTube. Todas vão pro YouTube também. Deixa eu observar se essa tem profundidade. Deixa eu me achar nessas pétalas. Aqui é. Aqui tem um pedacinho da outra, mas eu conserto. Agora eu vou fazer essa outra pétala aqui de dentro. A gente vai construindo até finalizar. Deixa eu pegar mais tinta. Esse pincel que eu tô usando aqui é o número 6 da série 456 da Condor. Quando a gente vai sombrear uma divisão, no caso aqui deixa eu mostrar como que eu vou fazer. A tinta sempre tem que estar de um lado do pincel só em encontro com a divisão. Deixa eu completar esse fundo aqui e quando eu for sombrear aqui eu mostro certinho. Vou fazer o sombreado agora. Vou usar o púrpura, que também essa parte de dentro já não é tão escura mais. A tinta tá de um lado do pincel. E como ela tá de encontro aqui com essa pétala de dentro, que eu ainda não pintei, a tinta ela vai seguir esse risco aqui da minha marcação, do meu risco. Aí depois eu só venho esfumando. Porque assim, a tinta, a marcação fica de um lado só. E do outro ele já sai todo mais esfumadinho, né? Porque quando a gente coloca a tinta dos dois lados, por exemplo, igual eu coloquei aqui, ele já faz uma marcação já de um lado e de outro. Então não é isso que a gente quer. Só botei aqui só para vocês verem. Quando a gente faz com um lado do pincel só, a marcação ela fica só um tracinho fininho, o outro lado ela já fica esfumado. Então por isso que quando a gente vai sombrear, tem que estar com a tinta de um lado do pincel só. Aqui ela já começa uma profundidade, só aqui no cantinho. Aqui embaixo. Aqui embaixo também tem uma profundidade. Aqui nesse cantinho, aqui também tem. Hoje eu comecei mais cedo,
porque essa rosa ela é muito detalhada. Então eu fiquei com medo de ficar muito tarde e não dá tempo de terminar. A última vez que eu pintei ela durou em torno de 1h30, mais ou menos, isso eu pintando sozinha. Hoje eu tô até acelerando mais aqui para não ficar tão longo, mas já deu 1 hora que a gente tá pintando e ainda falta o meio. Porque como eu vou ensinando, vou explicando algumas coisas, vai ficando mais longo. Então, para não ficar muito tarde, eu preferi começar mais cedo. Aqui eu tenho uma profundidade, eu já passei o púrpura. Agora eu vou escurecer um pouquinho mais com o vinho. Aqui nesse cantinho aqui eu também já tenho uma profundidade. Aí vou dar uma escurecida. Vou entrar com um pinguinho de preto. Só aqui no cantinho mesmo, para fazer essa profundidade. Agora eu vou fazer outra pétala que tá por fora dessa. Essa marcação mais escura aqui minha é do risco. Só para vocês não confundirem, achar que eu escureci. É do risco e depois com o tempo que a gente lava ele sai. Mas depois que quando eu entrar com o vermelho mais claro, ele vai dar uma disfarçada mais nesse risco, né? Essa pétala aqui lateral, ela também não é muito escura, então vem e faço uma sombra clarinha com púrpura. Ainda quando eu finalizar essa primeira parte, aí eu vou entrar com vermelho vivo para poder iluminar essas pétalas. Algumas partes eu vou iluminar com um pouquinho de branco e depois venho com vermelho vivo por cima. Agora eu vou fazer as outras pra gente terminar esse meio. Agora eu vou voltar aqui com vermelho tomate. Que eu ainda quero mostrar pra vocês também como que faz o botão desse risco.
Agora, deixa eu ver, ela tem uma sombra aqui. Vou puxar aqui um pouquinho mais pra dentro. Vou fazer a sombra desse meio. Sempre vai colocando um pouquinho de tinta, vai subindo, para não carregar muito e depois ter dificuldade para poder consertar. É melhor a gente ir adicionando de pouquinho em pouquinho do que depois tentar clarear o que a gente escureceu muito. Aqui eu vou dar uma profundidade nessa parte. Vem esfumando e jogo pra cima. Agora com um pouquinho de preto eu vou fazer um sombreado maior aqui. Nesse cantinho aqui ele tem uma profundidade também, eu vou colocar um pouquinho de preto. Agora eu vou fazer essa outra pétalazinha aqui do meio. Agora, para fazer a profundidade desse pedacinho que é bem pequenininho, eu vou usar um pincel mais fininho, um pincel menor, para conseguir ter um resultado melhor que na hora que eu for esfumar, eu vou mesclar uma cor com a outra. Agora tem um aqui no meio, tem um sombreado, já vou sombrear com Agora eu vou fazer o miolinho aqui da nossa rosa. Depois, quando a gente finalizar todos essas pétalas, a gente vai começar a iluminar. Nesse meio eu já vou direto com o preto, para fazer a profundidade logo dele, que ele é uma parte mais escura. Eu não preciso vir com
tom por tom, igual eu fiz nas outras folhas, já vem direto com preto. Agora eu vou fazer essas partes que estão por dentro e as que estão por fora, que são as pétalas viradas, eu vou deixar para o final. Para iluminar, pode usar o vermelho fluorescente. Eu vou dar até uma dica aqui também, quando eu for iluminar, que tem a possibilidade de usar o laranja misturado com um pouquinho de vermelho vivo, para fazer um tom de vermelho mais cheguei, né? Mais chamativo. Porque para essa rosa a gente não costuma usar muito branco. Então a gente vem iluminando com um tom mais claro que a gente usou como base. Nessa parte aqui eu vou usar a cor púrpura aqui embaixo. E vou usar aqui por baixo da pétala que tá virada. Venho com um pouquinho de vinho também. E vou tirar a marcaçãozinha da divisão aqui. Aqui nessa lateral ela tem uma certa profundidade também, que eu deixei para fazer quando eu estivesse pintando esse pedacinho aqui do copo da rosa. Então vem com púrpura. Com o vinho. Com um pouquinho de preto. Eu venho, espalho bem. A gente repara assim que ele não fica muito marcado aqui esse copo aqui da rosa, é isso que a gente quer mesmo, que tem uma leve marcaçãozinha aqui da sombra, pra gente dar mais realidade, porque quando a gente olha assim uma foto de uma rosa, a gente não vê a marcaçãozinha certinha do copo não, vê uma sombra. Então é isso que faz a gente chegar o mais próximo possível. É difícil chegar na realidade, né? Mas a gente tenta chegar o mais próximo possível. Agora eu vou pular para essa parte aqui de cima, que é o outro pedaço desse copo da rosa. Esse pincel aqui é o número 6 da série 456 da Condor. Alguém me perguntou sobre o tom de vermelho natal, seria para poder iluminar?
ou como base. É a rosa ferreira, seria como para iluminar a rosa, o, o vermelho natal? É isso que você me perguntou? Enquanto a Rosa me responde, agora eu vou aqui e vou fazer o sombreado aqui também, com púrpura. Dá para iluminar, sim, com o vermelho natal. Aqui por baixo também. Venho com vinho, pra gente tirar essa marcaçãozinha. Que esfuma bem aqui para poder não ficar tão marcado. Agora eu vou fazer essa outra parte aqui, que faz parte do copo, da parte do meio, do miolo. Vou na lateralzinha aqui, vou colocar o púrpura também. Vou dar uma escurecida com púrpura. Um pouquinho do vinho. Deixa eu só agora fazer o cantinho aqui com um pouquinho de preto para dar uma marcadinha aqui. Pode fazer a luz com vermelho fluorescente. O tecido que eu uso é o pano de copa 100% algodão. Agora a gente vai para as nossas pétalas. Para fazer as nossas pétalas, vou usar o vermelho tomate, continuo com o vermelho tomate. E venho aqui nas minhas pétalas dobradinhas e preencho com vermelho tomate, que é o vermelho que a gente usou como base em todas as pétalas.
ela tem uma sombra, não tem uma sombra, não vou precisar fazer uma sombra. Deixa eu fazer as outras logo. Já vou completar aqui todas as minhas pétalas viradas com vermelho tomate. Vou trocar de pincel aqui, pegar um pincelzinho mais fino. Só para fechar aqui. Aqui embaixo dessa pétala, ela tem uma voltinha. Então eu venho com um pouquinho de vinho e faço uma sombrinha aqui embaixo. Vou deixar secando essa parte aqui que eu entrei com vermelho tomate, as pétalas viradinhas. Ela é uma parte mais iluminada. Deixa eu só colocar um pouquinho de branco. Peguei um pouquinho de branco no pincel. Vim aqui, tirei no prato e vou dar uma clareadinha aqui em algumas partes dessa pétala, porque quando eu entrar com vermelho vivo, ele vai ficar mais forte. Então vem aqui, passo um pouquinho do branco, bem assim, bem esfumado mesmo, nas partes que eu sei que precisa de mais brilho. Eu venho passando branco. Porque quando eu for colocar o vermelho vivo, ele vai ficar bem mais forte, né? Essa parte aqui também é uma parte que fica mais clara. Eu dou uma esfumada aqui com branco. Para poder deixar o tom do vermelho vivo bem forte. Então, aonde que eu tenho mais brilho nessa rosa, eu entro com branco primeiro, clareando, e depois eu só venho iluminando com o vermelho vivo ou o vermelho que vocês tiverem aí, o fluorescente, que algumas pessoas me perguntaram, né?
sempre fazendo o movimentinho da pétala virada, pincel e dou uma voltinha. Pincel em pé e dou a voltinha. Todos esses lugares que eu tô passando branco é onde que eu vou vir com o vermelho vivo por cima. Pra poder deixar mais forte essa cor. Vocês voltaram a me ouvir melhor? Tá dando pra ouvir melhor ou ainda tá falhando? Aqui também tem uma parte iluminada. Então eu entro com branco. Para fazer esse assim, só esse iluminadinho assim de leve, a gente vem, pega a tinta aqui no pincel, peguei, vou e tiro, dou batidinhos no prato e tiro o excesso e venho só demarcando, esfumando aqui aonde que eu quero iluminar. Então assim, eu tiro todo o excesso dele, venho só com a sujeirinha mesmo que ficou no pincel e venho iluminando. Aqui tem uma pétalazinha aqui, eu também vou iluminar ela. É outra pétalazinha virada. Agora que eu já iluminei toda minha rosa com o branco, eu vou dar aquele tchan nela com o vermelho vivo. Em todas as partes onde que eu coloquei o branco, agora eu venho com o vermelho vivo e vou iluminar. Cuidado para não ficar marcado, sempre esfumando, mesclando bem as cores. Posso passar aqui na divisão de uma pétala com a outra.
essa cor que eu tô usando aqui agora por cima do branco é o vermelho vivo. Quem for usar algum tom fluorescente, não tem necessidade de usar o branco por baixo. E quem não tiver o fluorescente, tiver o vermelho vivo e não quiser passar o branco por baixo, pode usar também uma misturinha de laranja, da cor laranja, com o vermelho vivo. Também fica muito bonito. Aqui eu tô usando o branco por baixo, mas pode também fazer essa misturinha do... Eu uso o branco para poder dar uma iluminada melhor, porque só o vermelho vivo ele não fica tão forte. Então o branco ajuda. Toda pétalazinha aqui por fora eu venho, a pétalazinha que tá virada, né? E vou colocar o meu vermelho vivo. Por isso que eu quis começar mais cedo essa live, porque é uma rosa bem detalhada, né? São muitos passos, então, para não ficar muito tarde, eu resolvi fazer ela mais cedo, começar mais cedo. Gente, e assim fica a nossa rosa. Alguém tem alguma dúvida dela? Só para lembrar aqui que essas marcaçõezinhas aqui são marcações do lápis, isso daqui depois sai. Ficou muito marcado, né? E como ela não tinha muita sombra, ele ficou muito aparente. Pode misturar o tangerina com o vermelho vivo, para poder iluminar melhor.
Deixa eu só puxar mais um pouquinho essa pétala aqui que eu deixei pra trás. Agora a gente vai pro botão. Podemos fazer o botão agora. O botão ele é menorzinho, então não tem muito, não é muito detalhado. Deixa eu puxar aqui agora pra gente fazer esse botão. Vamos fazer esse botão rapidinho aqui para fazer o sorteio. E deixa eu me adiantar sobre o sorteio. Vou conversando aqui com vocês sobre ele. Vou sortear uma pessoa que está assistindo no Instagram e uma pessoa que está no Facebook. Para ter durante um mês aula comigo. Eu vou acompanhando toda semana, a gente vai marcar certinho. Então, quem quiser, já fica atento. Quem tiver interesse em ter aula comigo durante um mês, a gente vai ali, vou acompanhar, vou passar ali os exercícios, ou falando o que pode ser melhorado. Então, quem tiver interesse em ter essa aula aí comigo durante um mês, então vai ser uma mentoria durante um mês de pintura em tecido. Então, quem quiser, então já fica atento aí que no final, quando terminar aqui, eu vou falar o que vocês vão ter que fazer para eu poder sortear, escolher um aqui. Aí lembrando que tem que ter o comprometimento, a gente vai marcar de fazer, eu vou passar os exercícios e vocês vão fazendo. Então assim, é participar, mas lembrando que tem que se comprometer a fazer as aulas. Vamos começar aqui então logo o nosso botão para não ficar muito demorado. A gente vai usar o vermelho tomate como fundo. Eu vou começar com essa daqui de cima, que ela tá por dentro. Então, eu começo com ela. Mesmo processo, vermelho tomate no fundo. Eu não tenho curso online agora, mas a gente já está preparando e em breve vocês terão notícias desse curso. Mas já fica atento aí que já tem coisa boa vindo por aí. Agora eu vou fazer o meu sombreado aqui. E como essa pétala aqui, ela tá virada, ela tá tipo, é a boquinha mesmo do meu botão, então ela tem mais profundidade. Então eu vou escurecer ela com vinho e depois um pouquinho do preto.
Agora eu vou pegar um pincel menorzinho, porque ali é bem pouquinha tinta preta. Vou fazer a profundidade aqui, vou mesclando bem. Agora eu vou vir aqui com as outras. Fico muito feliz que vocês estão gostando dessa live, gostaram das outras, da forma que eu explico. Agora aqui nesse meio, como ele já tá bem fechadinho, eu vou usar só o preto bem de leve para poder conseguir esfumar. Então o meiozinho dela aqui eu já vou entrar com a cor preta. E aqui do ladinho também. E depois a gente vem só com agora eu tenho aqui a lateral. Eu vou fazer essa beiradinha aqui. Aqui é como se ela tivesse uma viradinha, como se ela tivesse viradinha. Então essa parte aqui eu vou escurecer ela. Vou escurecer essa parte aqui de cima. E essa voltinha aqui também. Venho com vinho. Vou escurecer aqui essa pontinha. E esse meiozinho aqui. Gostaria da resposta sobre as rosas amarelas. Ilumino com branco ou outro tom de amarelo. Pode iluminar com um tom mais claro do amarelo, sim. Sempre assim, você pode usar um tom de qualquer cor, vamos supor um rosa. Quer fazer uma flor rosa, você pode iluminar com um rosa bem mais claro. O amarelo é a mesma coisa. Você pode usar tanto um amarelo mais claro como o branco. Agora eu vou pro ladinho aqui. O número desse pincel aqui é o número 6 da linha da série 456 da Condor. Já vou aproveitar que vou fazer esse lado.
Aqui eu vou sombrear com púrpura, como se tivesse uma pétalazinha voltada para fora. Eu venho, faço uma sombra, escureço ela com um pouquinho de vinho, sempre jogando, fazendo o movimento da folhinha da pétala virada. Tem outrazinha aqui por baixo. Faço o mesmo processo com a tinta vermelho tomate. Pulei aqui um pouquinho para fora, deixa eu consertar. Embaixo dela aqui eu vou sombrear, porque ela tá por baixo de outra. Sombreio com púrpura. E venho com um pouquinho do vinho e faço sombreado. Agora eu vou fazer essa daqui. Já que eu já tô terminando essa daqui, sobre o sorteio, como que vai ser, vocês vão ficar com os dedinhos preparados aí nos comentários. Eu vou falar uma frase pequena, 2 palavras. E a primeira pessoa que aparecer aqui pra mim vai ser o sorteado. O primeiro que aparecer do Facebook e o primeiro que aparecer do Instagram. Quando eu falar a frase, vocês vão digitar essa frase e o primeiro que aparecer aqui pra mim vai ser o sorteado. Quando eu tiver tudo pronto aqui, eu falo pra vocês. Lembrando que às vezes o que aparecer para vocês não é o mesmo que vai aparecer aqui para mim. Então é o que aparecer aqui para mim primeiro. Às vezes tem uma entrega diferente para uma pessoa e para outra. Então quem aparecer aqui para mim primeiro, a frase vai ser o sorteado. Essa aula vai ficar no Instagram, no Facebook e também vou postar no YouTube. Agora aqui, como tem uma folha por cima, uma pétala por cima, eu vou sombrear ela aqui embaixo, fazer a sombrinha, passo o púrpura aqui por baixo. Venho só com a cor vinho por baixo também. Faço a sombra para aparecer por cima aqui depois a iluminação. Aqui tem uma pétala aqui por cima, então aqui nessa lateralzinha eu vou iluminar com um pouquinho de vinho. Para dar a impressão que essa daqui tá por baixo. Essa aula aqui, todas as 3 vão ficar por tempo indeterminado. Não tenho a intenção de tirar elas, não.
Essa é a única forma que eu vou conseguir fazer o sorteio de forma igual para os dois. Porque tem uma outra forma de fazer pelo Instagram, no caso eu vou pedindo para vocês comentarem, o pessoal do Instagram, comentar alguma foto minha lá e eu fazer o sorteio normal pelos comentários, mas ficaria diferente do Facebook. Então, pra mim aqui vai ser a melhor forma fazer desse jeito. Agora eu vou só dar uma, como tá aqui por baixo dessas folhas, eu vou dar uma escurecidinha aqui embaixo, só com vinho mesmo. Mas quem não conseguir, eu vou estar aqui toda segunda-feira fazendo live com vocês, sempre ensinando uma coisa diferente. Agora eu vou iluminar. Já finalizei aqui a parte de sombras. Agora eu vou iluminar as pétalas para poder demarcar. Eu vou fazer só um pouquinho de branco aqui nesse meio. Vou dar uma iluminadinha aqui com branco. Aqui do ladinho também. Como as pétalas elas estão bem juntinhas, fazer essas partes laterais aqui, só para facilitar aparecer melhor o outro vermelho. A gente está vivendo uma época muito triste, né? Essa época de pandemia. Às vezes a gente fica em casa, fica se sentindo sem saber o que fazer, fica só fazendo as tarefas de casa, quem só trabalha em casa. Então, eu também decidi trabalhar só em casa. Tive a oportunidade de trabalhar fora, mas eu preferi trabalhar em casa, até porque eu tenho uma filhinha, vai fazer 2 anos e eu prefiro cuidar dela. Então a pintura em tecido foi assim a solução para os meus dias mais tristes, né? De não poder sair por conta da pandemia. Então é o que alivia um pouquinho a mente da gente. Agora eu venho com vermelho vivo, onde que eu passei o branco, e vou misturar aqui para poder iluminar. Pintura em tecido é uma terapia. Quanto mais a gente vai fazendo, vai aprendendo, mais a gente quer. Vou aqui nos cantinhos da divisão do que tá por cima, eu venho, faço a marcação. Aqui vou marcar minha pétala aqui, que tá virada. Eu também tenho uma pétalazinha aqui virada.
agora eu só venho iluminando onde que eu passei o branco. Para poder finalizar a nossa última rosa do desafio. Gente, quem não conseguiu acompanhar, essas 3 aulas vão ficar salvas, não se preocupem. Gente, finalizamos a nossa rosa. Agora preparar pra gente fazer o sorteio rapidinho. E toda segunda-feira vai ter live com vários tipos de pintura, pintura de flores, pintura de frutas. Me falem aí o que vocês